Bem-vindos a mais uma sessão do Tudo sobre IoT. Meu nome é Fiore Magori, eu sou executivo da área de telecomunicações e de TI. E hoje nós vamos tratar nessa outra sessão do IoT, ou Internet das Coisas, ou Internet of Things, relacionado ao segmento automotivo. E vamos ver como a Internet das Coisas está transformando a vida das pessoas e as indústrias, em particular nesse segmento automotivo. Bom, a tecnologia móvel, ela está mudando tudo na nossa vida, né? Ela é a maior plataforma de tecnologia no mundo. Hoje nós já contamos com 7,38 bilhões de conexões celulares no mundo, aproximadamente 3,8 bilhões de usuários únicos. Pensando de uma forma mais ampla, para milhões de pessoas em áreas menos favorecidas do mundo, o celular se tornou efetivamente a primeira ou talvez a única forma de acesso à internet. Existem pessoas em diversos países que têm acesso à internet e às vezes não têm acesso à eletricidade ou água encanada, água potável. De forma a aproveitar toda essa escala e essa presença mundial que as redes celulares oferecem, várias indústrias estão se apropriando desses benefícios e estão aplicando a tecnologia móvel em aplicações das mais diversas possíveis. Então a gente está falando de aplicações que utilizam a internet das coisas para wearables, vestíveis, para casas inteligentes, edifícios inteligentes e, em particular, nós vamos abordar mais em detalhe aqui o segmento automotivo, que também utiliza a internet das coisas e vai ter uma ligação muito forte com as redes móveis, já que os veículos futuramente autônomos vão depender muito dessa tecnologia, dessa conectividade, para não só entender o seu ambiente, entender o contexto onde o veículo se insere, mas tomar decisões rápidas, levando em consideração que nós temos ali vidas humanas que estão dentro do veículo. Fazendo uma pequena análise da evolução dos dispositivos conectados, nós podemos pensar aí, conforme o passar dos anos, do que vem acontecendo na nossa vida. Nos anos 90 até o início dos anos 2000, nós trabalhávamos com o quê? Nós víamos os PCs conectados, os PCs ligados, né, via cabo à internet. O volume de usuários que o PC atingiu desse período foi de 1 bilhão de usuários. Já a segunda fase, a gente está vendo acontecer de meados de 2000 até 2010, ela foi conduzida pela mobilidade. Ou seja, o uso dos telefones celulares e em seguida dos smartphones. Essa tecnologia móvel, ela atingiu 3 bilhões de usuários nesse período. E na fase atual, ou seja, falando de meados de 2010 até os dias de hoje e em breve, né, até 2020, a expectativa é que a gente vai ter 4,5 bilhões de usuários únicos até 2020, de acordo com os dados do Gartner de dezembro de 2016. Agora, o mais interessante, e é o que a gente pode observar aqui no slide, é que muitos outros dispositivos vão se conectar à internet e vão utilizar as redes móveis se beneficiando dessa tecnologia. Então a gente está vendo ali alguns exemplos como wearables, óculos, né, de realidade aumentada, vemos também a parte de casas inteligentes, conectividade para os PCs, e, em particular, também a parte de automotivo, utilizando a rede celular como principal mecanismo ou principal tecnologia para prover o acesso às informações necessárias para o veículo autônomo do futuro. A tecnologia móvel, ela vem impulsionando muito a internet das coisas, né? A gente vê que de automóveis a casas inteligentes, ou até cidades inteligentes, a tecnologia móvel está catalisando a internet das coisas. Ela tem uma escala incomparável, né? Quando a gente olha a quantidade de dispositivos que existem no mundo, a gente está falando de 1 bilhão de dispositivos embarcados anualmente, ou seja, aquilo que é fornecido pelas indústrias, pelos fabricantes, são 1 bilhão de terminais fornecidos no mundo todo, né, por ano. Nenhuma outra indústria chega, né, perto dessa escala. Além disso, a gente está falando também de rápidos ciclos de desenvolvimento. A tecnologia no mundo móvel ela não para, ela está sempre incorporando uma nova funcionalidade, um novo serviço, e isso também é aplicado na nossa vida no dia a dia. E essa tecnologia ela é super integrada e otimizada. A mobilidade, principalmente quando a gente fala aí
de celulares, smartphones, ela tem algumas necessidades, algumas características muito interessantes, principalmente da parte de compactação, né? Os dispositivos são menores, a necessidade de baixo consumo de energia, baixo consumo de bateria. Então tem uma série de características que a tecnologia móvel já incorporou, já absorveu e já entrega isso. E as outras indústrias, algumas que a gente já mencionou anteriormente, e em particular a automotiva, estão se beneficiando dessas características da tecnologia móvel. Mas não é só da parte de escala e de mercadológica que a tecnologia móvel oferece bons motivos para essas outras indústrias se aproveitarem. Nós estamos falando aqui também de uma série de outras características técnicas, né, como a cobertura contínua. A gente está falando aqui de redes estabelecidas no mundo inteiro, servindo aí mais de 7 bilhões de usuários, alta confiabilidade, né, são redes servidas por operadoras móveis que têm altíssima confiabilidade. São redes com serviços de segurança robustos. Não é à toa que hoje a gente utiliza o nosso smartphone para acessar banco, para acessar transações financeiras. Então tudo isso já está disponível. Toda a parte de desempenho, e hoje existe um ecossistema maduro de outras empresas, desenvolvedores, tanto de hardware quanto de software, que acabam trazendo benefícios aí para os usuários finais. A parte de serviços, a gente tem uma série de serviços, desde monitoramento e gerenciamento remotos, automação e controle em tempo real, e a parte de serviço de dados, como eu já mencionei, a parte de segurança, intrinsecamente relacionados à tecnologia móvel. Mas pensando um pouco nas características do segmento automotivo, e em particular da internet das coisas, ou até anteriormente da M2M, ou da Machine to Machine, essas tecnologias elas têm algumas necessidades particulares, algumas características importantes que são necessárias. Por exemplo, né, essas tecnologias de M2M e de IoT, em geral, elas precisam de baixa taxa de dados. Você não precisa de um elevado throughput para atender, né, por exemplo, uma telemetria. São baixos volumes de dados, alguns kbytes em geral para se atender. No entanto, dependendo da aplicação, do caso de uso que você vai fazer dessa IoT, ela pode necessitar, por exemplo, de baterias de longa duração, né? Por exemplo, pensando numa cidade inteligente, onde você vai ter lâmpadas conectadas através da rede celular para informar se a lâmpada está funcionando ou quando que ela vai ter algum problema, né? Para informar a parte de operação da concessionária elétrica. Ela precisa ter uma bateria de longa duração, uma vez que eu quero colocar essa lâmpada e essa conectividade no campo e ficar lá 5, 10 anos sem ter que voltar lá para fazer uma troca, só realmente em casos de problemas. A parte de ampla cobertura, né, e agora, em particular aqui no mercado brasileiro, com a chegada da tecnologia, da frequência de 700 MHz, isso vai ser muito importante para as soluções de IoT, porque essa frequência ela tem uma penetração, né, um raio de cobertura muito maior, possibilitando atender inclusive locais mais desafiadores como ambiente indoor, né? Além disso, é preciso ter uma redução da complexidade, né? A gente está falando de equipamentos, em alguns casos, simples. No caso do automotivo, não, são equipamentos mais sofisticados. Mas pensando, por exemplo, em telemetria, são equipamentos muito mais simples, que requerem baixa complexidade e baixo custo, né? E pensando também na parte de alta densidade das máquinas e coisas conectadas, essa rede ela tem que estar preparada para uma nova capacidade, né? Nós estamos falando de bilhões, 7 bilhões de usuários conectados, mas quando a gente fala de coisas conectadas, essa escala ela, né, aumenta muito. A gente está falando aqui de 20, em alguns casos até 50 bilhões de objetos conectados, coisas conectadas. Às vezes conectados com a rede e às vezes conectados entre si. Então, falando um pouquinho de como a rede celular, as redes móveis, estão se adaptando para absorver essa internet das coisas, né? A gente começa de um lado, dependendo do caso de uso, com aplicações ultra eficientes, onde existe a necessidade de uma cobertura estendida, bateria de longa duração, como eu comentei, complexidade reduzida, e aí você utiliza então novas variações do LTE ou do 4G, né, o LTE, Long Term Evolution. O LTE ou o 4G ele está evoluindo para atender essa necessidade de telemetria ou de aplicações que necessitam de baixo throughput. Então, existem novas versões como a categoria M,
né, a categoria Narrowband IoT, que foram feitas especificamente para esse segmento. E do outro lado, nós temos aplicações e casos de uso de alto desempenho, onde você precisa de uma baixa latência, é o exemplo da indústria automotiva, né? O carro não pode ficar esperando a informação chegar para ele tomar a decisão de mudar de faixa ou de fazer uma curva, né? Pensando no veículo autônomo. Então, essa questão da latência e de aplicações críticas, né? De missão crítica, as redes móveis de alto desempenho são importantíssimas, né? Para isso também existem outras características que são importantes. Maior capacidade da rede, né, e maiores taxas de transmissão de dados. E a LTE também está evoluindo, a rede 4G também está evoluindo nesse sentido. Hoje a gente já tem equipamentos capazes de transmitir dados utilizando a tecnologia LTE Advanced, né, com o recurso de carrier aggregation, agregação de portadoras, agregação de frequências, onde um smartphone, por exemplo, pode transmitir taxas de dados de até 1 gigabit por segundo usando a rede celular, a rede que a gente conhece, a rede que a gente usa no dia a dia. Falando um pouquinho mais de detalhe dessas tecnologias e um pouco de suas aplicações. Então, falando da parte de redução de complexidade e baixo consumo de energia, alta eficiência. As novas categorias de LTE, nós estamos falando de categoria M, que é uma categoria voltada para dispositivos do tipo POS, as máquinas de cartão de crédito, cartão de débito, né? Por quê? Porque elas transmitem baixo volume de dados no upload, mas necessitam de uma alta taxa, por exemplo, para a realização de atualização de software dessas máquinas. Então a categoria M é ideal para esse tipo de dispositivo onde você precisa de um download com um pouco mais de velocidade. Outra aplicação para a categoria M são aplicações que requerem mobilidade. Exemplo, tracking. Né? Qualquer tipo de tracking onde você tem alguma mobilidade, onde você precisa traquear uma carga, né, em deslocamento, a categoria M ela é ideal para esse tipo de solução. Ao passo que quando a gente olha para outros tipos de aplicações, por exemplo, aplicações de telemetria, né, onde o dispositivo, o equipamento que vai ser conectado, ele é fixo e requer baixo tráfego de dados, baixo throughput, aí sim são as aplicações ideais para o Narrowband IoT. Uma tecnologia que utiliza baixíssimo throughput, a gente está falando aí de kbytes, né, mas é interessante, por exemplo, para aplicações do tipo leitor de eletricidade, né, os medidores de eletricidade, medidores de água e luz, iluminação pública e por aí vai. E do outro lado, olhando para a parte de tecnologias de alto desempenho, a gente está falando do LTE Advanced, principalmente, tá? Onde você tem taxas, né, maiores do que 10 megabits por segundo, chegando, como eu disse, a mais de 1 gigabit por segundo, e uma série de outras aplicações, em geral, de missão crítica, como, por exemplo, o carro conectado. Tá? Então, o que a gente vê é que a tecnologia móvel, já no 4G, ela evolui tanto, né, escalando para baixo quanto para cima, para atender os diferentes usos de casos necessários aí para os consumidores e para as empresas. E não para por aí. A gente vê que, embora a tecnologia 4G esteja evoluindo, existe agora uma tecnologia que está emergindo como o grande padrão de tecnologia mundial para se conectar coisas, qualquer coisa. Né? A gente está falando do quê? Da quinta geração das redes celulares, o 5G, o famoso 5G. O 5G ele tem várias aplicações, né? Desde aumentar ainda mais essa banda larga móvel, o throughput, né? A taxa de dados que esses dispositivos vão poder utilizar. Então a gente está falando de acima de gigabits por segundo, utilizando a rede 5G, mas principalmente em serviços de missão crítica. E aí é onde tem o link com a parte dos serviços automotivos. Por quê? Como eu disse, o veículo, principalmente quando a gente imagina o veículo já 100% autônomo, ele vai ter que coletar muitas informações através de sensores, radares e outros mecanismos. Ele vai ter que conversar com outros veículos e com outros elementos das vias, e ele precisa tomar decisões rápidas, ele precisa se comunicar com a nuvem, enviar informações, receber informações, tudo isso com baixíssima latência, em questão de milissegundos. Então, a rede 5G veio para atender essa necessidade, principalmente então para esse serviço de missão crítica, onde você precisa de segurança, confiabilidade e uma resposta muito rápida. E além disso, o 5G também está sendo visto como a grande tecnologia que vai levar a internet das coisas de forma massiva, entregando isso para bilhões de pessoas. Né? Então,
A visão do 5G é que ela vai continuar crescendo, aprimorando os serviços que já existem, mas trazendo maior eficiência. Aqui a gente mostra um pouquinho, né, de como as duas tecnologias vêm caminhando juntas, e aqui vale um comentário, né? Embora a gente acredite que o 5G realmente é a tecnologia que vai massificar a internet das coisas, a internet das coisas ela não espera, né, o 5G chegar. O 5G está previsto para ganhar escala mundial por volta de 2020. Existem alguns testes, algumas iniciativas sendo feitas já em 2018, principalmente na Coreia, por conta das Olimpíadas de Inverno, mas realmente a grande escala virá a partir de 2020. E a internet das coisas já está acontecendo, então na prática ela não pode esperar o 5G chegar. E ela está utilizando o quê? As tecnologias atuais, principalmente a parte do 4G. Eu falei no comecinho que a tecnologia móvel está transformando a vida e várias indústrias. Aqui tem alguns exemplos de indústrias que estão sendo transformadas. Cidades inteligentes, wearables vestíveis, né, relógios inteligentes, óculos inteligentes, até roupas inteligentes, parte de conectividade dentro de casa, fora de casa, casas inteligentes, data centers, né, toda a parte de saúde e até outros dispositivos que vêm surgindo em grande volume, como por exemplo drones. Falando um pouquinho mais em detalhe de um segmento que interessa e que é o foco de hoje, vamos falar um pouquinho agora então do segmento automotivo. É muito interessante observar o que está acontecendo na indústria automotiva. É uma transformação sem precedentes, né? A indústria automotiva ela tem um ciclo, né? A criação de um carro ele pode levar 4, 5 anos, às vezes até mais, né? E hoje ela está sendo, digamos assim, mesclada com essa outra tecnologia móvel, né, que está trazendo uma série de benefícios, a conectividade para dentro do veículo e uma série de outros recursos que nós vamos abordar adiante, que tem uma velocidade muito mais rápida. Então a indústria está se adaptando, a indústria automotiva está se adaptando e vem ganhando então uma velocidade muito maior do que ela vinha tendo até então. Isso por quê? Porque o consumidor ele quer, né, ele demanda veículos mais seguros, veículos inteligentes e veículos conectados à internet para eu poder usufruir dos mesmos serviços que eu tenho hoje no smartphone, seja na rua ou na minha casa, também dentro do veículo. O veículo conectado, ele na verdade, ele vai estar conectado na nuvem, ele vai ser mais inteligente e ele vai ser autoconsciente, ou seja, ele vai entender o que está acontecendo no ambiente, ele vai entender o que está acontecendo ao redor dele e tomar decisões com base nisso. Tá? Então, essas informações vão ser trocadas tanto com a infraestrutura das ruas, né, as vias, os semáforos, quanto com as pessoas e até mesmo com os outros veículos, para que esse deslocamento seja o mais seguro e o mais eficiente possível. A expectativa, existem alguns dados aí do Strategy Analytics, por exemplo, que mostram que o veículo conectado já é uma realidade há alguns anos, mas que ele vai ganhar realmente escala por volta de 2020, 2021. 60% dos veículos que vão ser produzidos por volta dessa data vão ter algum tipo de conectividade. Quando a gente faz um pouquinho uma análise aqui, inclusive no mercado brasileiro do passado, eu lembro que eu mesmo trabalhei no projeto em 2003 de um carro que tinha uma assinatura chamada Connect, ou seja, já faz aí mais de 15 anos, e ele trazia então um Bluetooth. Na época era uma inovação fantástica, de você poder conectar o seu celular, o seu smartphone com o veículo, para poder falar, para poder acessar os amigos ou trabalhar ao mesmo tempo que você estava no veículo. Em geral, o ideal é que você faça isso como passageiro. Mas, de qualquer forma, em 2003 já havia um carro conectado aqui no Brasil, saindo com um kit Bluetooth de fábrica. Mas a escala vai vir realmente com o passar dos anos. A gente está falando, então, de um volume gigantesco de veículos conectados até 2020 e 2021. E por que disso? Por que dessa transformação toda? A expectativa dos consumidores está direcionando a experiência dos carros conectados e está direcionando para onde a indústria automotiva está seguindo. Então, o consumidor hoje, ele quer ter comodidade, ele quer estar no veículo dele, quer estar no carro dele, mas oferecer uma série de benefícios e comodidades, tanto para o motorista quanto para os passageiros. Então, a gente começa com alguns exemplos aqui no slide. Entretenimento a bordo do carro. Hoje já é comum você observar nos bancos traseiros telinhas disponíveis lá para os passageiros, principalmente para as crianças, poderem aí se distrair ao longo de uma viagem longa. Isso é uma realidade. Toda a parte de acesso à internet, já existem vários veículos que vêm de fábrica, inclusive, com algum dispositivo como um OBD, que
oferece para dentro do veículo uma conexão Wi-Fi. Então ele coleta dados da rede celular móvel e transforma, né, esses dados, disponibilizando então o Wi-Fi para os usuários dentro do veículo. Além disso, existe uma demanda cada vez crescente, principalmente em cidades como São Paulo, onde o trânsito, né, é caótico. Então muita gente utiliza recursos, serviços como o Waze. Então a necessidade de mapas conectados, né, em tempo real, com base de dados atualizadas, né, a cidade ela é viva, ela está sempre em mutação, né, pode acontecer um acidente, pode ter uma obra na via, então essas informações têm que estar atualizadas em tempo real. Hoje as pessoas utilizam isso no smartphone. Muito em breve, elas vão ter displays no seu próprio veículo, onde elas vão poder aproveitar desses serviços com mapas de altíssima definição, gráficos em alta definição e mapas super precisos, gerando aí um benefício tanto de economia de tempo, quanto economia também de combustível, né? Ou seja, ajudando o meio ambiente, colaborando com o meio ambiente. Um detalhe interessante também que está acontecendo no mercado mundial e que também tem a ver com a parte ecológica é o surgimento e o ganho de escala dos veículos elétricos, né? Os veículos às vezes híbridos, né, a combustão e elétricos, ou às vezes 100% elétricos. Nós acreditamos que o futuro do veículo realmente vai ser elétrico. Por quê? Por várias características, desde redução do consumo de combustíveis e até mesmo para você poder usufruir de benefícios para o ambiente ecológico. Então, o que a gente vê também surgindo muito fortemente nos próximos anos é o carregamento de veículos elétricos através de mecanismos sem fio. Então, imagina você parou o seu veículo no estacionamento e embaixo dele ele tem um mecanismo que vai fazer a carga da bateria por indução. Então você não precisa se preocupar, você não tem que conectar nenhum cabo, simplesmente estacionou o veículo e ele vai começar a carregar. Isso vai se tornar também uma realidade em algumas cidades, pode levar mais tempo em alguns mercados, mas já existem cidades planejando colocar esse mecanismo de carregamento, né, nas vias públicas, ou seja, enquanto você está dirigindo, o veículo está carregando automaticamente. Então, falando um pouquinho dessas expectativas dos consumidores, isso se traduz em algumas características técnicas. Então, por exemplo, a utilização das redes celulares para a parte de conectividade, tecnologias que permitem o carregamento elétrico sem fio, toda a parte de mapas, navegação e aplicativos conectados para ter essa informação em tempo real. Toda uma necessidade, uma disponibilidade de recursos multimídia para você poder acessar, por exemplo, por que não, o seu Netflix de dentro do veículo e assistir nas telas do banco traseiro, né? Então tem uma série de recursos que vão ficar disponíveis cada vez mais dentro do veículo. E aí, quando a gente começa a analisar o que vem acontecendo na indústria, nós vemos uma pesquisa que mostra o que aconteceu nos últimos anos. Essa pesquisa ela foi realizada pela KPMG e ela vem acompanhando, né, durante os últimos 4, 5 anos. É uma pesquisa que é realizada tanto com os executivos da indústria automotiva quanto com consumidores, né, nós que compramos carros frequentemente. Então ela mostra, se a gente pegar uma linha azul, ela vai mostrar aqui no gráfico o quanto cresceu a expectativa, né, e as tendências de tecnologias que essa indústria deve adotar. Então a gente pega lá, ela saiu de 9º lugar, né, e subiu para 1º lugar o quê? Conectividade e acesso à digitalização de informações dentro do veículo, né, seja ele uma multimídia, um mapa, mas isso realmente cresceu muito nos últimos anos. Se você falar hoje com o executivo da indústria automotiva, é uma das grandes preocupações deles. Depois a gente vê uma série de outras muito mais relacionadas com o mundo convencional dos carros, então toda a parte de segurança, né, mercadológica, agora também muito falando da parte de veículos elétricos, isso também já aparece lá em 2º lugar, por exemplo, veículos híbridos, elétricos, mas a gente observa então que até pouco tempo atrás a indústria não se preocupava muito com essa questão de conectividade do veículo conectado, né, do IoT dentro do veículo, mas que agora passou a ser a tendência e é o que está na cabeça do executivo, é o que está na cabeça do consumidor, principalmente por todas essas notícias que nós temos visto em relação a testes de carros autônomos. Mas se não somente tendências são suficientes para convencer a vocês que estão assistindo que isso é importante para a nossa vida,
Vamos analisar aqui um pouquinho do impacto socioeconômico dessa automação dos veículos, dessa conectividade dos carros. Nós temos um potencial gigantesco aí, econômico de economizar $1 trilhão por ano simplesmente com a redução de acidentes, a redução de poluentes, tá? Que os veículos a combustão, os veículos não conectados, os veículos não inteligentes trazem no dia a dia. Existem alguns dados, alguns números que estão compartilhados aqui no slide. 1,2 milhões de pessoas morrem por ano em rodovias no mundo, né? Então imagina o impacto social de você reduzir o número de acidentes, acidentes com vítimas ou acidentes com feridos, né? Isso tem um impacto social fenomenal. Além disso, a utilização de mapas, a utilização dessa inteligência dentro do veículo conectado vai permitir o quê? Uma economia, uma redução do uso de combustíveis, né? Sem falar então da parte de utilização de veículos elétricos. Mas a expectativa é que, por exemplo, se economize 3,1 bilhões de galões de combustível, né, que são hoje desperdiçados devido a congestionamentos nos Estados Unidos, né? São dados do mercado americano, mas são números expressivos. E além disso, há a possibilidade de você reduzir em 14% todas as emissões provenientes dos meios de transporte, seja ele um veículo de passeio, um carro, ou um veículo coletivo como um ônibus. Então a redução de poluentes é super importante também, como benefício que o veículo conectado, o veículo autônomo pode trazer daqui em diante. Nós estamos falando aqui de fatores de crescimento para esse ecossistema de veículos elétricos que já estão começando a surgir, né? Nós vemos algumas iniciativas muito interessantes que vêm a ajudar nesse percurso. Por exemplo, uma nova categoria de fórmula de corrida, né? A FIA, Federação Internacional do Automobilismo, criou uma nova categoria chamada Fórmula E, a fórmula dos carros elétricos. Esses veículos são 100% movidos a bateria, ou seja, eles não têm motor a combustão, né? E a gente sabe, né, com o histórico do que aconteceu na Fórmula 1, que todas as tecnologias que são empregadas nessas categorias de ponta acabam mais cedo ou mais tarde se transformando em mainstream e chegando para o consumidor no dia a dia. Então a expectativa é que a tecnologia de carros elétricos ganhe realmente uma escala muito maior do que a que já existe hoje. Hoje você já encontra veículos, inclusive aqui no Brasil, veículos híbridos, veículos movidos a eletricidade, inclusive encontra em supermercados pontos de carregamento de veículo ainda via cabo, né, não wireless, como eu havia comentado anteriormente, mas isso já está disponível. E agora a expectativa então é que isso ganhe uma escala muito maior, inclusive com veículos sendo carregados, como eu mencionei anteriormente, ao longo da via, ou estacionados, ou em movimento, sendo carregados por indução, sem a necessidade do usuário conectar um cabo, sem a necessidade de ele colocar a mão. Ou seja, ele simplesmente vai carregar por indução durante o movimento ou durante o estacionamento do veículo. Um outro ponto importante, e aqui tem uma animação para vocês poderem observar, é a parte de infotainment, né? Ou seja, de entretenimento dentro do veículo, né? Hoje o veículo está se tornando cada vez mais um carro multimídia, né? Pegando o exemplo, por exemplo, o Tesla, né, que é um veículo de desejo de muitas pessoas no mundo, ele hoje tem no seu painel, né, no console, um tablet com várias funcionalidades, desde a parte de telemática, do motorista poder saber o que está acontecendo no veículo, mas principalmente a parte de infotainment. Quando eu digo infotainment, pode ser a parte de entretenimento, conectados, né, como eu disse, em tempo real, oferecendo então um benefício, um planejamento melhor do caminho que o motorista quer fazer, né, da onde ele sai até o seu destino. Então o que a gente vê é que cada vez mais dentro do veículo conectado, você vai ter displays, seja no painel, né, no console frontal, ou até mesmo nas telas dos bancos traseiros. E a gente vê também uma outra característica que também veio das pesquisas realizadas com os consumidores, onde o consumidor não somente quer ter acesso a essa tela do veículo, mas também quer conectar o seu smartphone, o seu dispositivo pessoal com essa tela, podendo então transferir conteúdos, transferir fotos, vídeos, filmes que ele já possui no seu smartphone ou no seu tablet. Então tudo isso vem acontecendo
e já é uma realidade em diversos veículos. Lógico, começa em veículos premiums e gradativamente vai chegando na média gama e quem sabe um dia até na baixa gama. Um ponto interessante, falando de kit multimídia, desses veículos conectados com recursos de entretenimento a bordo, é muito interessante a gente observar a publicidade que é realizada hoje, inclusive pela indústria automotiva brasileira. Em muitos casos, quando eles lançam um novo veículo, uma nova versão de um veículo já existente, eles simplesmente não comentam a respeito das características do veículo tradicionais. Eles não falam do motor, eles não falam do espaço, eles simplesmente falam de que ele possui uma conectividade ou ele possui um entretenimento a bordo. Isso é bem interessante, é uma mudança de característica exatamente atendendo à necessidade e ao desejo então dos consumidores. E além disso, além da parte de entretenimento a bordo, vem uma outra característica super importante e diretamente relacionada com o início da apresentação, que é a utilização de redes celulares e de IoT para a parte de segurança e no futuro, breve, a chegada do veículo autônomo. Existem várias tecnologias que estão sendo desenvolvidas, incorporadas dentro do veículo, para beneficiar e prover acelerar a chegada desse veículo autônomo que já está em testes por diversas empresas. A gente vê Google, Tesla, diversas empresas internacionais testando veículos já nas ruas, não é um teste de laboratório, nada, eles estão colocando um veículo na rua e realizando testes em tempo real. O que a gente vê? Tecnologias que permitem então que o veículo tome consciência do que está acontecendo ao seu redor. Desde sensores, por exemplo, sensores nos pneus, para informar que o pneu está baixo, está precisando calibrar, sensores como radares, tanto na parte traseira quanto na parte frontal do veículo, para entender a questão de proximidade do veículo à frente, ou até mesmo a mudança de faixa do veículo que vem atrás, ou a chegada, por exemplo, de um motociclista. Então esses sensores vão prover para o veículo, através de uma unidade coletora de informações e de uma inteligência que vai estar dentro dele, informações cruciais para a dirigibilidade do veículo autônomo. Fora toda a parte de sensores, existem várias outras tecnologias que estão surgindo para que o veículo possa se comunicar com o ambiente externo e coletar ainda mais informações e tomar decisões de maneira muito rápida. Que tipo de tecnologias? A gente está falando então de tecnologias em que o veículo se conecta à infraestrutura, à via pública, aos outros veículos, e até mesmo às pessoas, aos ciclistas que estão na via. Então, um ciclista, por exemplo, que está cruzando uma via, ele pode ser inclusive informado, se ele não viu o veículo, ele pode ser informado através do seu smartphone ou através do smartwatch, porque o veículo e esses outros dispositivos vão se comunicar, vão trocar informações entre si. Algumas tecnologias para ilustrar o que está vindo aí dentro desse novo veículo conectado e principalmente no veículo autônomo. Uma delas, super importante, é o DSRC, Dedicated Short Range Communication. É uma tecnologia baseada nos padrões de Wi-Fi, mas que também utiliza a rede celular. Então vamos imaginar o seguinte cenário, dois veículos, um deles podendo ser o que vai à frente, um caminhão, que obstrui a visão do motorista que vem atrás. Então, os sensores, os radares dos dois veículos vão trocar informações entre si, tanto a parte de localização e principalmente a parte de velocidade. O veículo que vem atrás, com base nessa informação, caso o veículo que esteja à frente diminua a velocidade, ele é informado, às vezes através de um sinal sonoro, para que o motorista, se ele ainda estiver dirigindo, freie, ou caso realmente haja uma frenagem muito brusca do veículo que vem à frente, o veículo de trás freia automaticamente, ele ativa o freio de forma automática. Uma outra informação interessante, por exemplo, se o veículo que vai atrás quer fazer uma ultrapassagem e não tem visibilidade do que vem à frente, ele pode utilizar as informações do veículo à frente, desses radares que estão na frente do caminhão, para tomar uma decisão. Essa informação vai para a nuvem devolve para o veículo que está atrás e ele efetivamente toma uma decisão, uma mudança de faixa, ou uma desaceleração ou uma aceleração, vai depender aí do que for necessário. Então, são realmente alertas que vêm em 360 graus
ao redor do veículo, né, através desses múltiplos sensores, radares e outras tecnologias que vão permitir aí, uma maior segurança na direção dos veículos e que vão efetivamente possibilitar a chegada do veículo 100% autônomo, onde o motorista sequer precisa, né, acelerar ou tomar a direção, né. Existem vários casos de uso relacionados a isso, mas, por exemplo, num congestionamento, né, muita gente pode gostar de dirigir, continuar dirigindo, mas um veículo autônomo poderia enviar um alerta para você e dizer o seguinte: existe um congestionamento à frente, vai ser, né, para, anda, você quer que eu assuma a direção? E o veículo pode então tomar essa decisão de assumir, né, com base no consentimento, na permissão pelo motorista. Serviços de emergência, né, vários serviços de emergência podem ser pensados através de tecnologia desse tipo, e até mesmo uma tecnologia que permite essa comunicação num curto raio de distância pode ser utilizada para meios de pagamento, de pedágios, estacionamentos e outros serviços que podem ser imaginados daqui em diante. Outra tecnologia super importante relacionada ao carro conectado e que utiliza todos esses sensores e radares é o ADAS, é o Advanced Driver Assistance Systems, né? Ele realmente oferece ao veículo uma visão computacional durante a direção, ou seja, o veículo autônomo vai depender muito dessas informações para que ele possa decidir o que fazer. Então, mais uma vez, volta aí a necessidade de se utilizar redes celulares de baixíssima latência para que essa informação, tanto internamente do veículo quanto dos outros elementos que rodeiam o veículo, sejam enviadas à nuvem, retornem ao veículo, ele tome uma decisão e faça o movimento necessário. Uma dessas tecnologias também é o chamado V2X, né? O veículo para alguma coisa. Ele é um componente crítico para o futuro do veículo conectado. E aí existem várias aplicações do V2X. Nós estamos falando de eu vou falar em português aqui, veículo à infraestrutura, né? O V2I, né? Onde a infraestrutura, as vias públicas, semáforos, sensores nas ruas, vão prover informações para o veículo, né? Então, por exemplo, o semáforo pode informar com antecedência quando ele vai fechar, né? Ele vai entrar no amarelo, ele já avisa, olha, eu vou fechar daqui a alguns segundos, o veículo pode tomar a decisão de diminuir a velocidade, porque ele sabe que o farol vai fechar em alguns segundos, antes dele chegar à faixa de pedestres. Outra tecnologia associada ao V2X é o veículo à rede, é o V2N, né? Vehicle to Network, onde as informações do veículo e dos outros veículos ao redor e da infraestrutura e dos outros elementos, até mesmo pessoas, ciclistas, etc., vai à nuvem, vai à rede e retorna para o veículo para a tomada de decisão. Então, por exemplo, informações de trânsito, de tráfego em tempo real. Ela pode estar disponível na nuvem e chega isso para você. Hoje já existe essa aplicação, por exemplo, através do Waze, mas cada vez mais ela vai estar presente dentro do veículo conectado, para tomada de decisão, por exemplo, de rotas sem trânsito, né, que ofereçam um melhor tempo de chegada e ofereçam aí um menor consumo de combustível. Outra tecnologia aplicada ao V2X é o V2V, ou veículo a veículo, né, que utiliza um pouco das duas tecnologias anteriores que nós mencionamos. Através de sensores e radares, os veículos vão trocar informações entre si, principalmente a questão de posicionamento e de velocidade, para que o veículo que vem atrás possa tomar uma decisão mais segura do que fazer, seja uma frenagem ou uma mudança de faixa. E por fim, o V2P, que é veículo a pessoas, onde as pessoas vão, através dos seus smartphones, através dos seus dispositivos conectados, como os wearables, os smartwatches, vão enviar essas informações de forma transparente para o usuário, transparente para a pessoa, para essa infraestrutura, para essa nuvem. Os veículos vão ter essa informação e vão poder tomar uma decisão, evitando assim possíveis acidentes. Então, exemplo, um pedestre atravessando a faixa, né? Se o veículo vai fazer uma curva, ele não vê o pedestre atravessando, ou o smartphone dele, ou o smartwatch dele, o tablet dele, vai mandar essa informação para a infraestrutura vai mandar para o veículo, que vai fazer com que ele freie, evitando então um possível acidente. Idem no sentido contrário. O veículo vai fazer a curva, o pedestre também é informado de que vem um veículo em alta velocidade, ou vem um veículo fazendo uma curva, e ele também pode tomar a decisão de não atravessar e aguardar, né,
o momento certo para fazer esse percurso. Então aqui tem um exemplo, né, um slide que mostra aí como o veículo vai se comunicar com todos esses dispositivos disponíveis, seja na via pública, né, na cidade inteligente, seja nas pessoas, né, ou até mesmo se comunicar com a rede, com a nuvem e com os outros veículos. Então, a gente vê aqui um veículo que está sendo informado pela infraestrutura, pelo semáforo inteligente, de que ele deve manter a velocidade de 30 km por hora, porque o tempo que ele vai ter ou para o fechamento ou para a abertura, né, do sinal para que ele possa seguir. E a gente vê também alguns outros exemplos ali, por exemplo, o pedestre atravessando e sendo informado, alertado de que vem um veículo fazendo a curva. E além disso, já mostra também um futuro, o carregamento sem fio do veículo elétrico sendo realizado na via pública, né, sem a necessidade de estacionamento ou de conexão de algum cabo. Aqui também é um slide para ilustrar um pouco do que a gente falou durante essa apresentação, desses múltiplos sensores, desses múltiplos radares e dessas múltiplas tecnologias que estão aplicadas hoje dentro do veículo inteligente, do veículo conectado. Nós estamos falando de redes hoje 4G, LTE, futuramente 5G, né? E toda a tecnologia de veículo a infraestrutura, veículo a rede, veículo a pessoas e veículos a veículos, permitindo então um trânsito muito mais seguro e todo aquele benefício socioeconômico que nós mencionamos anteriormente. Tá? Então a gente tem alguns outros exemplos, desde diagnóstico do veículo para saber quando ele deve fazer manutenção, e esse diagnóstico é importante não só para o motorista, mas também para a concessionária, porque ele já pode, né, ao levar o veículo para manutenção, ele já conecta um leitor e já tem todas as informações do que aconteceu. Importante também, novos serviços vão surgir a partir desses veículos conectados, dessa inteligência que vai estar dentro do veículo. Um exemplo que pode afetar a nossa vida muito em breve é a forma como o motorista dirige no dia a dia, né? Então, se ele tem uma direção mais agressiva, se ele é um motorista mais cuidadoso, isso vai gerar uma quantidade de informações gigante, né, um Big Data, e esse Big Data pode ser sim explorado, por exemplo, por companhias de seguro que vão saber que o motorista é mais cuidadoso, então ele pode pagar um seguro mais baixo, e o motorista é mais agressivo, né, na direção, dirige mais rápido, vai pagar certamente um seguro mais caro por isso. Então, é a realidade que vai chegar aí muito em breve. Então, Big Data também está intrinsecamente relacionado à IoT, e principalmente no segmento automotivo, tem relação aí com toda a parte de seguradoras, seguros de vida, planos de saúde, tudo isso vai se beneficiar, todas essas entidades vão se beneficiar das informações geradas pelo IoT do veículo conectado. E por fim, fazendo um resumo de tudo que a gente falou nessa apresentação, nós falamos de como o IoT transforma e já vem transformando e vai continuar transformando muito mais a vida das pessoas e as indústrias que nos cercam, em diversos segmentos, seja em redes inteligentes, casas inteligentes, conectividade, wearables, veículos inteligentes. Então tudo isso vai realmente ser transformado com a internet das coisas. A tecnologia móvel é a grande impulsionadora, é a grande tecnologia que impulsiona o IoT. As redes móveis estão se adaptando, estão escalando tanto para cima em velocidade, em confiabilidade, em serviços de missão crítica, quanto para baixo para aplicações de IoT menos sensíveis a essas características, como por exemplo telemetria. Mas falando em automotivo, nós precisamos de redes de alto desempenho. E essas redes, elas já existem hoje através das tecnologias celulares, seja ela em 4G ou futuramente no 5G, que é a tecnologia que realmente está emergindo como padrão de tecnologia mundial para a internet das coisas, para a conexão de objetos, conexão de qualquer coisa à internet. A indústria automotiva, ela vem passando nos últimos anos por uma mudança, uma transformação sem precedentes, e a IoT vai acelerar ainda mais essa transformação. O carro conectado, o carro autônomo, né, já vem acontecendo. O carro conectado existe há bastante tempo, mas está ganhando cada vez mais escala, e o carro autônomo, a gente já vê diversas iniciativas de empresas multinacionais testando e colocando essa tecnologia à disposição dos consumidores. Características interessantes relacionadas ao mundo do veículo, né?
Veículos elétricos, cada vez mais também ganhando importância, tanto pela questão do meio ambiente, quanto pela questão econômica, né, redução de custos. A experiência de entretenimento a bordo e de telemetria a bordo também vem aumentando consideravelmente e está cada vez mais integrada e oferece a possibilidade da geração de novos serviços que vai beneficiar uma série de outras indústrias relacionadas ao veículo. E por fim, várias tecnologias que estão sendo desenvolvidas nesse momento, testadas nesse momento, que vão permitir com que o veículo autônomo se torne uma realidade em grande escala e esteja disponível para o nosso uso no dia a dia. Tecnologias, como a gente comentou, do DSRC, Dedicated Short Range Communication, ADAS, Advanced Driver Assisted Systems, e comunicações de proximidade, V à rede, né, veículo à rede, veículo à infraestrutura, veículo ao veículo e veículo às pessoas. Ou seja, o futuro do carro será conectado na nuvem, inteligente, consciente, em rede com os outros carros e muito mais seguro. Obrigado a todos por mais uma sessão e fiquem conosco no Tudo